E hoje nós vamos ver a segunda parte sobre a Reforma Protestante, esse movimento tão importante, religioso que aconteceu no século XVI. Nós vamos ver como é que foi o desenrolar deste movimento e também a reação da Igreja Católica. Hoje é dia de falar sobre a Contra-Reforma. A doutrina protestante de Lutero cresce rapidamente pelo norte e nordeste da Europa. Países como a Inglaterra, Países Baixos, a Suíça, a Suécia fazem seus movimentos reformistas. Duas grandes religiões novas e muito interessantes ligadas principalmente ao crescimento da burguesia e ao interesse dos absolutistas surge na Europa, que é o caso do anglicanismo, que vai tornar Henrique VIII o chefe da igreja inglesa, e do calvinismo, que vai pregar a austeridade, um modo de vida bem diferente, a predestinação, e que vai estar muito ligado aos interesses da burguesia. Estes movimentos que se espalham, eles vêm junto com toda uma nova ótica dentro do renascimento cultural, do renascimento comercial, do crescimento da burguesia, e vai fazer com que muitos adeptos surjam neste momento. É hora da Igreja Católica fazer alguma coisa. Mas vamos falar agora sobre o principal ponto da Contra-Reforma, que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião de autoridades religiosas, aliás, isto é um concílio, uma reunião de autoridades religiosas para discutir questões sobre a Igreja Católica que precisavam ser alinhadas, aparadas e reformadas dentro deste momento histórico que estava acontecendo na Europa então. Importante saber, o Concílio de Trento ele não acontece em um momento só, Ele tem vários momentos. É na cidade de Trento, na Itália, obviamente, Ele começa em 1545, aí depois ele dura de 1545 a 1547, logo depois vão se reunir novamente em 1551, tomarão outras decisões em 1552, enfim, até 1563 a gente tem decisões sendo tomadas pelo Concílio de Trento. Quais as principais decisões tomadas no Concílio de Trento? Eu acho que uma grande e importante decisão é a criação de seminários, porque no momento histórico das grandes navegações, das descobertas, das conquistas na América principalmente, eles conseguiam através do apoio aos seminários, da divulgação principalmente da Companhia de Jesus, um objetivo que era catequizar e evangelizar os povos, dentro daquela ótica que o correto era ser católico, da sociedade europeia branca, e a teoria judaico-cristã deveria ser passada como a teoria superior a todas as outras teorias de civilização, e esta tarefa da Igreja Católica que ela pegou para si, ela se configura muito nas missões, que nós vimos muito na América. Os jesuítas, então, tiveram um papel importantíssimo neste momento. Pela primeira vez, a Igreja Católica vai criar um órgão específico de controle e censura de livros, que é o Index Librorium Probatorium. Uma outra atitude bastante importante, do Concílio de Trento é que realmente eles pararam com a venda de indulgências, E pela primeira vez foi discutido a infalibilidade do Papa, que foi colocado como infalibilidade até hoje, ou seja, o Papa é o representante de Deus na Terra e ele é infalível, mas isso ficou acordado, Este acordo aconteceu durante o Concílio de Trento. A Igreja Católica já vinha sofrendo movimentos reformistas embrionários desde o final do século XV. Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus, que é considerado como muitos como um impulso da chamada Contra-Reforma. Mas outras reformas dentro da Espanha mesmo surgem, como é o caso de Francisco Cisneros, que começa também uma reforma dentro da Igreja Espanhola. A Espanha foi um lugar onde a Igreja teve uma importância
muito grande até o século XIX, servindo inclusive, fazendo papel de direito civil com seus tribunais da Inquisição. Então é muito interessante que lá surja, por exemplo, a Companhia de Jesus, que é ligada à evangelização dos povos, ao novo mundo que está nascendo, aos novos povos que estão sendo descobertos. Sempre é muito legal a gente conseguir perceber tanto a Reforma Protestante quanto o Renascimento Cultural, quanto as grandes navegações, como um grande contexto histórico dos séculos XV e XVI. Como eu sempre digo para os meus alunos, a história, ela, apesar de seguir uma ordem linear de tempo, ela é uma ordem em que o tempo se conjuga. Uma coisa leva a outra e muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. O que a gente consegue ver sobre isso e consegue relacionar um fato com o outro, né? Quando a gente começa a perceber isso. Então, esse movimento de reação da Igreja Católica, ele não surge, segundo muitos historiadores, só com o movimento protestantista. Claro, o movimento protestante leva a Igreja Católica a reações mais radicais e a um momento, por exemplo, de fazer uma reunião, né, que é o caso do Concílio de Trento, para ver o que vamos fazer para resolver este caso que está surgindo de críticas imensas à igreja, perda de adeptos. A gente nunca pode esquecer que quando a igreja perde fiéis, ela perde recolhimento de impostos também, por exemplo, né? Ela perde muitas vantagens que uma grande fidelização à sua religião trariam, né? Perde doação de terra, perde doação de tesouro, econômicas, né? Razões econômicas. Perde recolhimento de dízimo, que naquela época era uma coisa bem mais rígida do que hoje em dia na Igreja Católica. Enfim, ela perde muito economicamente, além de perder espiritualmente também, de ter que sofrer as suas críticas e ser vista com maus olhos por muitos países do norte da Europa. Os tribunais da Santa Inquisição, que surgem na Igreja Católica com toda a força no século XIII, agora na Contra-Reforma já vão assumir um papel diferente. A Igreja já não tinha mais o prestígio que tinha antes, então agora eles serão menos ligados às fogueiras e às grandes punições e mais à excomunhão e à vigilância das obras literárias. Os tribunais da Inquisição vão ter uma atuação mais forte na Espanha e em Portugal do que no resto da Europa, mas eles são muito, muito importantes dentro do contexto da Contra-Reforma. Enfim, a Contra-Reforma marca este momento de reação da Igreja Católica ao movimento da Reforma Protestante. Ainda hoje, países como a Irlanda vivem momentos de disputa entre católicos e protestantes. Vamos ver essas disputas religiosas como palco de fundo de muitos momentos da história da humanidade, como é o caso da formação dos Estados Unidos, por exemplo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre Contra-Reforma e encerramos assim este nosso momento de reforma protestante no canal Toda História. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, te inscreve no canal e fica sabendo toda a história. Um beijo, até a próxima aula.